Olá, tudo bem? Você precisa estar disposto a ser mal interpretado se você for inovar. Quem disse isso foi Jeff Bezos, criador da Amazon, gigante de tecnologia americana, que serve como um dos modelos de inspiração para a Magazine Luiza, do Fred Trajano, a Amazon e o Alibaba. Ele está muito mais próximo identificado com o Alibaba, que é a Amazon na China, né? Mas é só para exemplificar um pouco isso. Então veja, se você precisa estar disposto a ser mal interpretado se você for inovar. O caminho menos percorrido sempre é o melhor, mas justamente por ser menos percorrido requer coragem, requer preparo, uma disciplina muito grande. E por outro lado, isso causa desconforto na maioria das pessoas que não estão acostumadas a trilhar aquele caminho, não conseguem entender a lógica de você seguir aquele caminho, porque todos estão acostumados a seguir juntos por uma estrada. A multidão gosta de andar junta, em coletividade, e assim eles marcham, mas muitas vezes e quase sempre marcham para lugar algum, porque é aquela ideia de que a multidão está sempre indo na direção errada. No vídeo anterior, a gente falou sobre o Henrique Breda e um pouco da lógica dele enquanto investidor, e ele fazendo uma retrospectiva, olhando para o passado e comentando algo que ele repercutiu uma época, dando uma entrevista para o Estadão. E aqui a gente falou no vídeo anterior um pouco sobre isso. Eu sou Clóvis Faleiro, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha curva de aprendizagem, as coisas que eu aprendi, que eu vivi. Aqui eu estou divulgando isso e disponibilizando gratuitamente para vocês. Aqui no Viver de Renda são mais de 600 vídeos gratuitos disponibilizados para vocês. Maratonem todos. É super importante para você mudar de vida. Se você quer entender a dinâmica da Bolsa de Valores, como funciona o mundo empresarial, assista a todos os vídeos. Não perca um sequer. E nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Muito bem, estamos aqui abordando um pouco dessa mentalidade diferente que precisa ter o investidor para ter sucesso na Bolsa de Valores. É sobre isso que estamos falando. E no vídeo anterior eu comentei um pouco uma análise que o Breda fez e que eu vou iniciar esse vídeo exatamente resgatando isso, porque é muito forte e muito importante para você mudar a sua cabeça, mudar o seu jeito de pensar. Porque se você mudar o seu jeito de pensar, consequentemente você vai mudar a sua tomada de decisão, o seu jeito de agir. E aí o Breda dizia, a Bolsa em março de 2020, no final de março, estava em 67 mil pontos. Só estava lá porque havia muito medo no ar. Não existe desconto sem descrédito, sem medo. Existem dois tipos básicos de pessoas que estão na Bolsa de Valores, as do tipo 1 e as do tipo 2. As do tipo 1 são aquelas que se animam quando as suas empresas favoritas ficam mais baratas na Bolsa, quando elas caem. E as do tipo 2 são as que ficam entristecidas quando as suas empresas favoritas, as suas ações, ficam mais baratas na Bolsa. Perceberam? Ele disse, minhas referências e sócios são as pessoas do tipo 1, que ficam felizes e animadas quando as ações caem. Warren Buffett diz, não amaldiçoe as crises, não amaldiçoe as correções, abençoe-as, porque elas nos dão grandes oportunidades de comprar excelentes ações com preços descontados. Olha que maravilha! É uma Black Friday. Mas veja que isso exige um racional muito diferente do senso comum, do senso da maioria. E isso é importante entender. Por isso que eu sempre digo, desconstrua a sua forma de pensar e passe a raciocinar como os grandes empresários, empreendedores e investidores, porque eles pensam diferente
E isso explica porque apenas 5% das pessoas são milionárias. A grande maioria não é. E é exatamente por isso, por causa da mentalidade. Muito bem, ele disse, minhas referências e sócios estão do tipo 1, dos que ficam felizes e animados quando tem a queda na bolsa. Se as ações encarecem muito, nós vendemos. Agora, se elas barateiam, nós vamos comprar, nós vamos acumular as ações. Acumular as ações. Excelentes investimentos costumam iniciar com períodos de acumulação em níveis de preços excepcionais. A paciência é uma virtude, é a virtude de saber sofrer com tranquilidade. A paciência é a virtude de saber sofrer com tranquilidade. Saber sofrer significa o domínio da técnica de aguentar contratempos sem sucumbir. E é com tranquilidade, pois se entende o filme todo e não apenas a foto. E é com tranquilidade que se entende o filme todo e não apenas a foto. Eu costumo sempre falar e fiquei feliz em ver essa frase dele aqui agora, porque ela vai ao encontro do que eu sempre digo, né? Preço e valor são coisas diferentes. O preço é um instantâneo, é um momento, e o valor tem a ver com um filme, com uma sucessão de fotos que juntas vão nos dar um sentido maior. Esqueça o preço, esqueça a foto e olhe o filme, foque o longo prazo, foque os muitos anos para fazer refletir a sua estratégia de investimentos. Esse texto do Breda eu fiquei muito feliz quando li, ele publicou agora recentemente no Instagram esses dias, e eu realmente fiquei muito feliz em lê-lo e quis compartilhar com vocês, porque aqui a gente procura sempre trazer reflexões que eu julgo que são oportunas, que são úteis, que são inteligentes, e uma das primeiras coisas que eu penso é dividir isso com vocês. E falando ainda sobre isso, eu fiz até um post no Instagram recentemente mostrando o seguinte, as coisas importantes, existem as coisas importantes, existem as coisas que você pode controlar e existe uma interseção entre coisas importantes e coisas que você pode controlar. Nessa interseção é que você tem então o seu conjunto de prioridades. É aí que você deve concentrar sua energia, é aí que você deve focar. Porque nem tudo você vai conseguir controlar e também nem tudo é importante. Então você precisa encontrar esse denominador comum, esse ponto de interseção entre esses dois mundos e estabelecer as suas prioridades e focar nessas prioridades para fazer realizar essas coisas que você está se propondo. Reflita um pouco sobre isso, porque eu acho isso muito importante. Você ter prioridades e você ter foco para fazer uma ótima gestão do tempo. Porque o tempo, ensinou um grande bilionário para mim, que eu trabalhei, ele dizia, o tempo é um recurso insubstituível. Não desperdice seu tempo, porque uma vez que ele passa, ele não volta mais. Então, use o seu tempo de forma inteligente. É isso que todos nós temos que fazer, usar o tempo de forma inteligente, tornando esse tempo produtivo, tornando esse tempo capaz de gerar para nós riquezas, para outras pessoas riquezas. Isso é a sabedoria de usar bem o tempo. Pense nisso. Bom, então são algumas reflexões que eu queria deixar aqui com você e agora eu vou repercutir um pensamento que outro dia eu vi no canal e eu percebi que eu não tinha respondido ainda e que já faz um bom tempo, na verdade, que essa pessoa deixou esse comentário no canal. Glauber Aragon. Ele disse, eu estou tentando entender a análise fundamentalista, o valuation da empresa, o que está relacionado a escolher boas empresas, mas tem um porém, mesmo sabendo que o turnaround, comprar empresas como Oi ou a Via, fazer o contrário disso. Sim, eu sei que a análise do case da empresa, da proposta de recuperação ou alavancagem pode apresentar um desenvolvimento fantástico da empresa. Aliás, a Magalu estava à beira do caos e olha o que aconteceu com ela.
Mas o que eu estou tentando expor é que adquirir empresas como a Oi acaba sendo mais uma aposta do que um investimento. Mais uma aposta do que um investimento. E já que os indicadores são péssimos e que a premissa de virada não passa de uma premissa ou esperança, já que não se pode afirmar que o planejamento irá ser efetivado. Olha, Glauber, aqui tem algumas coisas muito interessantes que você trouxe, mas que às vezes no seu desenrolar acabou sendo contraditório. Porque é exatamente isso. O que é um turnaround? É um processo de transformação. Você aqui reconhece isso. E aí você entende que, nesses casos, existe sim um potencial, que já existiu o exemplo que você trouxe do Magazine Luiza, uma empresa que não estava em recuperação judicial, mas que viveu um grande período de transformação e se agigantou. E aí você questiona, se esse tipo de empresa que vive o turnaround não seria uma aposta, já que o planejamento é apenas uma esperança e expectativa. Mas ora, aí eu lhe diria dessa forma, se todo planejamento, na verdade, é exatamente isso, são expectativas, todo planejamento de qualquer empresa, da Petrobras, da Vale, são expectativas. Então, não é o fato da empresa estar passando por um processo de transformação que é desabonador do ponto de vista de uma tomada de decisão. Você precisa olhar a empresa, você precisa olhar o planejamento, você precisa ver se o planejamento ele é consistente, se aquilo faz sentido, aí você tem que estudar para chegar a essas respostas. E olhar a liderança, porque as pessoas fazem toda a diferença, e começar a observar. E não importa se a empresa está em recuperação judicial ou não, pode ser a Vale, pode ser a Petrobras, pode ser a Magazine Luiza, pode ser a Riachuelo, qualquer empresa, você precisa observar esses pontos. E aí depois precisa acompanhar a execução dessa empresa. E conforme ela vai entregando o resultado, você vai adquirindo confiança. E se você percebe que existe aí um potencial explosivo de valor, porque a empresa está muito depreciada, você vai aumentando o seu aporte em função disso. É um jogo de xadrez, mas é preciso, de novo, estudar a empresa, o seu mercado, os seus resultados, o seu planejamento, a sua execução e a sua liderança. São esses caminhos que vão nos ajudar a encontrar as respostas. E cada um vai ter o conforto de montar a estratégia adequada ao seu nível de expectativa, ao seu nível de exigência, porque a melhor estratégia qual é? A que nos deixa dormir sossegados. Pense nisso, reflita, deixe um like se gostou do vídeo, fique com Deus e até a próxima.